Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre o cantinho do pensamento. Talvez algumas questões em relação ao cantinho do pensamento você nunca parou para refletir. Mas imagina você tendo que pensar sobre algo que você não queira pensar. Será que alguém tem o poder de nos fazer pensar naquilo que o outro quer que nós pensamos? Então imagina você colocando o seu filho, colocando a sua criança no cantinho do pensamento para que ele pense naquilo que ele fez, que não foi apropriado ou que foi errado. Você acredita mesmo que o seu filho vai pensar sobre aquilo que ele fez? Estar no cantinho do pensamento naquele momento em que você o coloca não vai fazer com que ele pense sobre aquilo que ele fez naquele momento. Ele vai pensar que você é um pai ruim, que você é uma mãe ruim, que ele está bravo com você, que ele está triste com você, que ele está chateado, menos naquilo que você quer que ele pensa, que foi naquele comportamento inadequado. Nós, quanto pais ou responsáveis, nós não temos o poder de controlar os pensamentos dos nossos filhos. Na verdade, ser humano nenhum consegue ter domínio do pensamento, das emoções ou do comportamento do outro. Então, forçar a nossa criança ou o nosso adolescente a ficar em um determinado ambiente para pensar sobre aquilo que nós queremos que eles pensem, só vai servir para mostrar a nossa autoridade sobre ela, mas não para fazer com que ela mude os seus comportamentos. Comportamentos precisam ser ensinados. Se nós queremos que nossa criança ou que nosso adolescente tenha comportamentos mais adequados a determinadas situações ou experiências, nós precisamos modelar esses pensamentos, esses comportamentos. Nós precisamos ensinar repetidas vezes para que essa criança aprenda. Os comportamentos que nós desejamos que os nossos filhos tenham, nós precisamos ensinar na prática. Eles não são para ser somente pensados, mas vivenciados. Nós podemos conversar com os nossos filhos sobre aquele comportamento que não foi adequado, com aquela atitude que não foi aprovada, mas explicando qual seria a outra possibilidade. No momento que você faz com que ele vai pensar apenas sem experienciar, sem vivenciar, ele não vai conseguir aprender, ele não vai conseguir entender o que você realmente está falando. Então, nós precisamos ensinar na prática. Não basta só desejar que os nossos filhos reflitam ou que pensem sobre aqueles comportamentos que não são adequados ou que não são aceitáveis. Ninguém se sente motivado quando é punido. Normalmente a pessoa demonstra emoções negativas, raiva, ódio, fica se sentindo incapaz, se sente inferior, se sente limitado. Então nós não temos como motivar alguém a pensar de forma mais produtiva, de evoluir com punição. Nós precisamos motivar com ensinamento. Nós precisamos estar conscientizando
apresentando novas possibilidades e não fazendo com que os nossos filhos se sintam culpados por determinados comportamentos. Nós precisamos ensinar, direcionar, e isso muitas vezes terá que ser contínuo. Nós teremos que ensinar e repetir várias vezes até que ele se aproprie desse novo aprendizado, desse novo conhecimento. Então, precisamos desmistificar essa ideia de que colocar o nosso filho ou nossa criança no cantinho do pensamento, ele vai pensar e vai mudar o seu comportamento. Pode ser que em um caso ou outro isso aconteça de forma positiva, mas na maioria das vezes isso não vai acontecer. Então, que nós possamos trocar esse cantinho do pensamento que os nossos filhos muitas vezes ficam isoladamente, por uma boa comunicação, por um bom diálogo, onde eles possam refletir juntamente com a nossa ajuda sobre aqueles comportamentos que nós julgamos não serem apropriados para aquele momento, para aquela situação, e que eles possam aprender outras possibilidades. Um abraço carinhoso, boas reflexões e que você possa entender que o cantinho do pensamento nem sempre será uma boa opção.